Renato conheceu Raul num site de encontros da internet, um desses sites que tem aos montes. E o Renato era 35 anos mais velho que o Raul. Eles começaram a conversar, falavam muito na internet, trocaram fotos, não sei o quê. Mas o Raul reclamava que na cidadezinha do interior da Bahia, onde ele morava, não tinha oportunidades profissionais. Aí o Renato um dia falou: olha, vem ficar comigo então, vem ficar um tempo na minha casa, aqui em Salvador. O Renato morava perto do mar, com vista para o mar, 10º andar, um belo apartamento, um quarto a mais. Nem precisava, porque desde que o Raul chegou, o Renato e o Raul dormiam todas as noites juntos, apaixonados e felizes. Bom, lá pelo 3º dia que o Raul estava na casa do Renato, o Renato saiu para atender um cliente de manhã, mas antes, como ele fazia sempre, ele passou na barraca da mãe Olga, que ficava ali na calçada da praia, para comer um acarajé, né? A mãe Olga ficava lá fritando aqueles bolinhos de feijão maravilhosos, né? Ali, a pessoa comia fresquinho, acabou de sair da frigideira, né? E o Renato fazia isso há anos. Sempre parava para conversar com a mãe Olga. E a mãe Olga era uma bruxa poderosa. Ela adivinhava os pensamentos dos clientes. Ela sentia o que os clientes estavam sentindo. E sempre acertava, sempre acertava. Então, naquele dia, ela olhou bem para a cara do Renato, e o Renato brilhando ao sol, né, da manhã, e disse: eita, Renato, essa cara de felicidade tá me cheirando a novo amor, hein? E o Renato: mãe Olga, eu tenho um novo amor, é o Raul e tal. Tá bom, e eles eram amigos, a mãe Olga e o Renato, de tantas manhãs, acarajés e conversas, né, que passaram juntos por anos e anos. E foi também com a mãe Olga que o Raul um dia desabafou. Era uma conversa truncada. Porque ela conversava e atendia os clientes, e fritava os acarajés e cobrava, dava maquininha, pegava Pix, enfim. Então a conversa era toda cortada. Mas o Renato e ela não estavam nem aí, já estavam acostumados com aquele tipo de diálogo truncado. E o Renato, então, contou para ela que o Raul tinha um problema, que estava incomodando muito o Renato. O Raul não tinha pai. No documento dele só tinha o nome da mãe. E ele morria de vergonha disso, ele achava isso a desgraça da vida dele. E não ia procurar emprego, porque ele não queria que ninguém visse os documentos dele. Acabou arrumando um lugar de auxiliar de padeiro na padaria mais próxima lá do bairro deles. E o Renato, mas ele é um cara inteligente, mãe Olga. Ele fez até o 2º ano da faculdade, ele podia continuar, arrumar um bom emprego, mas se ele não quer que o empregador veja a carteira de identidade dele, a carteira, qualquer uma, sem o nome do pai, ele vai morrer auxiliar de padeiro, não vai conseguir nunca trabalhar. E a mãe Olga falou: olha, mas você podia ajudar ele, né? E o Renato: como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? E a mãe Olga: há quanto tempo ele está aí com você? Já faz quase um ano. Então, você tem certeza que você gosta dele? Claro, estou muito feliz com ele. Então, você tem família, por acaso? Você não tem família. Seus pais já morreram, seus irmãos já morreram, você é sozinho no mundo? Não, sozinho não, eu tenho uma tia, disse o Renato, lá em Feira de Santana, mas ela é solteirona, nem sobrinhos ela me deu, né?
primos. Então, você não tem ninguém. Você vai morrer, seu apartamento vai ficar para quem? Né? Tudo que você tem, obras de arte, carro, moto, barco, vai ficar tudo para quem? Para ninguém. E o Renato já adivinhando o que ela ia dizer. E ela disse: faz o seguinte, pega esse moleque, leva para o cartório e adota ele como seu filho. Aí ele vai ter o nome do pai na carteira. E quando você morrer, ele é o seu herdeiro. E o Renato começou a pensar seriamente nisso. Consultou a sua cabeça, o seu coração, entendeu os seus sentimentos, analisou os seus sentimentos pelo Raul, pensou no futuro, nas consequências que isso teria. E uma semana depois de muito pensar, numa noite, depois de fazer sexo, o Renato falou: Raul, você gostaria que eu adotasse você como meu filho? Aí você ficaria tendo o pai que você tanto quer. O Raul deu um pulo na cama, sentou muito ereto, olhou para o Renato e falou: mas você vai fazer isso por mim? Nossa, isso seria maravilhoso. E o Renato fez. Não antes, sem passar lá, comer um acarajé e agradecer a mãe Olga pela ideia. Ele foi no cartório com o Raul, registrou o Raul como filho dele e um abraço. E tudo bem, continuaram a viver juntos os dois, mas a relação começou a mudar entre eles. Começou a mudar. O Renato trabalhava de home office e o Raul já tinha arrumado um emprego. Depois, com a carteira com o nome do pai, ele arrumou um bom emprego. Ele chegava em casa com os braços abertos. Olá, meu querido pai, né? Pedia conselho para o Renato sobre o trabalho dele, né? Sobre o que rolava no escritório. E o Renato cada vez mais paternal. Aí o Renato começou a cozinhar para o Raul, a fazer jantarzinho para a hora que o Raul chegasse. De repente perguntava para ele de manhã, quando ele ia sair: escuta, é melhor você levar o guarda-chuva, hoje vai chover. Ou aquelas coisas que parecia uma relação de pai e filho mesmo. E os sentimentos também foram mudando. O Renato era cada vez mais paternal e o Raul cada vez mais filial. E eles começaram a dormir em quartos separados, porque onde já se viu o papai dormir com o filhinho? Não dá, né? Então, o Renato sempre tinha achado que o fato dele adotar o Raul ia ser só uma mera formalidade, um nome num documento. Mas não foi. A formalidade veio para o cotidiano. E a mãe Olga só observando aqueles dois quando eles saíram juntos. A mãe Olga só sacando. Eles vão virar pai e filho mesmo. E foi isso que aconteceu. Então, o Renato teve que procurar outro amante. E acabou encontrando, claro. E o Raul, por sua vez, se apaixonou por uma colega de trabalho. Uns meses depois, casou com ela. E foi assim que o Renato, logo, virou vovô. Este é o seu programa As Bruxas. Todas as terças aqui na sua TV Paradise, às 20h e com reprises. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 24 livros publicados e tô sempre aqui te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Um bacio e até a próxima. No meio da praça viva, sem medo de nada,
Passa a sorrir, caminha, todo